Esse vídeo tem como objetivo explicar o conceito de laicização e aplicá-lo na sociedade. Nietzsche foi um filólogo de línguas clássicas, poeta e filósofo alemão. Ele viveu 56 anos. Seus livros apresentavam indícios do surgimento da filosofia contemporânea. Quando adolescente, ele já fazia questionamentos sobre o ensino da religião e os ensinamentos cristãos, o que o tornava meio que diferente dos outros alunos da sua classe. Em 1867, ele foi convocado ao exército e, em pouco tempo depois, dispensado após um acidente. Então, continuou seu serviço como enfermeiro e, ao contrair uma doença, diftéria, o que fez com que piorasse seu quadro geral de saúde. Aos 24 anos, ele foi nomeado professor de filologia clássica e, em 1871, ele lançou a sua primeira obra, O Nascimento da Tragédia. Entre 1872 e 1876, ele escreveu sua série de livros chamadas de Considerações Intempestivas, composta por 4 volumes. Neste tempo, ele também escreveu A Filosofia na Era Trágica dos Gregos e Sobre a Verdade e a Mentira em um Sentido Extramoral. Todos esses livros fazem parte da juventude da obra de Nietzsche. A laicização é um processo pelo qual a sociedade torna-se laica. Uma sociedade laica é aquela que não possui religião própria ou que não reprime as outras religiões. Ou seja, o Estado ele tem que se manter neutro e a religião não pode interferir nas questões do governo, como leis e julgamentos. Ou seja, para uma sociedade ser laica, ela precisa dividir os compromissos do Estado com a escolha da religião. Um bom exemplo seria o nosso país, o Brasil, pois na Constituição de 1988, no artigo 5, ele garante a liberdade religiosa, ou seja, o direito de elas se expressarem. Nietzsche, em seu livro O Anticristo, de 1888, busca não só criticar o cristianismo, visando superá-lo, mas como também superar o sistema filosófico platônico e, com isso, toda a filosofia ocidental. Sua crítica parte da ética por trás dos valores cristãos. Agora, referente à tese negativa sobre a laicização, podemos citar a laicização no ensino francês, quando os símbolos religiosos como os crucifixos foram tirados das salas de aula. Alguns professores, no momento, se mostraram insatisfeitos, justamente por aquela ação não resolver o problema e criar insatisfação por parte dos adeptos à religião, segundo eles, pelo fato de a escola ser uma instituição para integrar e não excluir, ou seja, os adeptos a alguma religião, naquele momento poderiam se sentir excluídos, justamente por não poderem expressar a sua religião naquele momento. Agora citando um outro ponto mais perto de nossa realidade, que é a laicidade do Brasil. Se o Brasil é um país laico, por que símbolos religiosos estão bastante presentes no nosso dia a dia, como as frases Deus seja louvado nas notas de real e os símbolos religiosos em repartições públicas, mostrando o quanto o reflexo de uma religião que já predominava na cultura do país, que era a católica, acaba interferindo na laicidade, justamente por fazer parte daquela cultura, daquela sociedade. A laicização trouxe maior liberdade de expressão religiosa para cada indivíduo. Em relação ao Estado, ela trouxe a neutralidade, de forma que cada indivíduo fosse capaz de se situar em uma crença a se sentir abertamente livre para expressar a sua devoção a um ser divino pertencente a tal religião. Um exemplo dessa positividade que a laicização trouxe para a sociedade são as aberturas de igrejas, que são realizadas a todo instante, onde as religiões em si traz ampla possibilidade de ministérios dentro delas, que possibilita a abertura de várias igrejas. E a religião católica e a evangélica, elas são as mais predominantes na sociedade. Elas mesmas realizam aberturas de templos sem nenhum impedimento do Estado. Então, podemos perceber que a laicização veio como uma forma de garantir à sociedade o livre-arbítrio de estar onde bem lhe convém, de forma que não interfira no Estado.
Para uma possível solução desse problema, cada religião de cada sociedade e até das minorias deveriam ser estudadas e registradas, como em um censo, e também reconhecidas pela justiça como uma religião válida, com leis e regras, acompanhadas de punições como processos judiciários impostos, proibindo qualquer indivíduo de ridicularizar